We are live! Tamo junto. Botar um filtro aqui pra esconder essa espinha, que até no filtro tá imensa. Estamos ao vivo para mais uma Masterclass aqui no Estagiário de Engenharia. Sejam bem-vindos, galera. Como eu falo, né? Sejam bem-vindos, quem tá online, quem vai assistir depois. Esse momento é nosso. Se ainda você não entendeu como é que funciona, todo sábado, 10 horas, a gente vai conversar sobre algum tema aqui que vai potencializar teu estágio, que vai te ajudar a enfrentar os reais desafios do mercado, né? Então, esse é um Instagram que eu fiz a parte do que aprendi na engenharia, para que a gente conseguisse direcionar mesmo para a galera que está estagiando e a gente poder ajudar ainda mais vocês para potencializar essa experiência que é uma das mais importantes que a gente tem na universidade e que com certeza nos aproxima e nos prepara para o mercado de trabalho. Bom dia, Vicky. E é isso aí. Para quem tá chegando e tal, pode compartilhar aqui. Eu tenho deixado, diferente lá do Aulão Vou Além, né, que a gente faz todo domingo 20 horas, que fica só 7 dias no YouTube, depois vai para Explorer. As lives aqui do Estagiário de Engenharia eu tenho deixado no Instagram, eu levo também pro YouTube. Então, se você compartilhar, a pessoa que for assistir depois vai ver também. Beleza. São 10h01 já tá na hora da gente começar. Sejam bem-vindos. Eu um dia desses coloquei aqui uma caixinha de perguntas, né? Porque pra ter ideias do que a gente pode estar falando nesses sábados. E aí me deram uma sugestão muito boa, que foi assim: Ana, como é que eu posso ter uma boa comunicação com o meu chefe, né? Que eu prefiro chamar de gestor. E eu achei muito bom, porque esse é um tema que, na verdade, tudo que a gente fala aqui, a gente fala numa esfera para estagiário e tudo mais, mas é algo que você vai precisar ao longo da sua carreira, nas diferentes posições que você for tendo na sua carreira na engenharia. Então é algo que é como se eu me sinto muito feliz de poder estar antecipando isso para vocês, porque vocês só vão estar usando o estágio para um laboratório de algo que realmente vocês vão estar vivenciando, né? E aí eu listei aqui 5 pontos que eu acho importante para que você possa ter um bom relacionamento com o seu gestor de estágio, né? Como eu falei, galera, até para explicar a vocês, né? Como é que funcionou para mim esse relacionamento com gestores, porque na verdade eu não só tinha um gestor. A área que eu trabalhei era uma área de processo, e aí tinha um gerente que abaixo dele tinham 3 engenheiros e tinha eu de estagiária. E acabava que assim, eu respondia aos 4. Eu respondia ao gerente, eu respondia aos 3 engenheiros. Então eu não considero que eu tinha um gestor, eu tinha gestores. E às vezes essa é uma coisa que vai acontecer, depende muito do estilo da liderança, né, da gerência principalmente. Então vai ter áreas que o gerente passa atividades assim como os engenheiros, que era o meu caso. Vai ter área que o gerente só centraliza nos engenheiros e os engenheiros passam para os estagiários. Enfim, cada empresa e cada área vai ter esse estilo. Mas algumas vezes pode acontecer que você não só tem um gestor, você tem gestores. E esse é um ponto que é importante você entender. E o que eu trouxe aqui como pontos foi voltado a isso, né? Então assim, poxa, o que eu descobri como ter uma boa comunicação foi a partir dessa experiência onde, poxa, meu gerente era de outra nacionalidade. A comunicação com ele era só em inglês. Os engenheiros já eram brasileiros, eram pessoas com menos de 30 anos, sabe? Então assim, cada um tinha um estilo. Isso foi legal também para eu chegar nessa conclusão que eu vou estar falando aqui com vocês. Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, né? Eu já falei aqui numa Masterclass que a gente não é estagiário, não é engenheiro. A gente está estagiário, eu estou engenheira. Porque eu acho que a nossa definição, o que a gente é muito mais do que esse rótulo, é muito mais do que um título desse, né? Então a gente não é um cargo, a gente não é um rótulo, a gente está. Então a gente está estagiário, a gente está engenheiro. É a mesma coisa, a gente está gestor, né? É algo que não necessariamente nos define e não necessariamente a nossa vida inteira, né? Então por isso que não é estar. E no fundo, o que é que eu entendo? Pô, assim como você está estagiária, eu estou gestora e por aí vai, nós estamos e no fim das contas nós somos humanos, né? Então a primeira coisa que eu quero desconstruir aqui, galera, é o seguinte, porque muitas vezes você olha assim, pô, ali é meu chefe e cria toda uma visão de, sei lá, pô, o cara é chefe, o cara é meu gestor e tal.
Eu acho que o profissionalismo sempre, mas no fim das contas você sempre tem que lembrar que assim como você, ele também é humano. Então, não é que assim como eu não quero que ninguém aqui se identifique como sou estagiário, você não pode pegar e olhar, não, ele é gerente, ele é, então criar às vezes até um distanciamento, né? Então, a primeira dica que eu dou é não se prenda a esse rótulo. Você tem que internalizar que no fim das contas todos são humanos. E por ter essa humanidade, aí você vai descobrir como é que vai ser esse caminho. Porque às vezes, se você chega já com aquela visão assim, ele é meu chefe, ele é não sei o quê, isso pode, na verdade, até criar uma barreira. Então, eu entendo que, tipo assim, não é um rótulo que cria hierarquia. É o relacionamento, é o dia a dia, né? Então, eu desconstruiria essa imagem de, tipo assim, pô, ele é meu chefe, inacessível e tudo mais, que às vezes carregamos esses estereótipos. Não, ele é um ser humano como eu sou. Porque quando você entende isso, vai ficar mais tranquilo os próximos passos que eu vou dizer. E eu falo isso porque quando eu comecei no estágio, eu lembro que quando eu entrei no estágio, eu tinha... Foi 2015, eu tinha 21 anos. Eu tinha 21 anos. E aí, quando eu entrei, foi engraçado, porque eu nunca tinha tido uma experiência assim, né, profissional. E nem assim, tipo, pô, responder gerente, responder engenheiro, não sabia nada disso. E quando eu entrei, eu era super formal, mas super formal mesmo. Por quê? E na verdade, por conta de um estereótipo que eu tinha, né? Eu sempre, minhas experiências anteriores ao estágio foi muito de startup. Então, era aquela coisa bem mais informal. Eu tinha que responder, que apresentar um projeto e tudo mais, mas era uma coisa muito mais de, sabe? Parecia que era o mesmo nível, eu não tinha muito essa crença de chefia e tal. Então, quando eu fui para o mundo corporativo, eu fui com isso muito forte, de que, tipo, não, tem que ser extremamente formal e tudo mais. E nos primeiros dias eu desconstruí isso, e foi algo muito bom, porque eu não tenho essa formalidade, e, assim, eu tenho profissionalismo, mas eu não tenho essa coisa de e-mails super sérios, não. Eu sou uma pessoa que eu vou brincar, eu sou uma pessoa, por ter nascido nesse meio até de startup, então eu tenho formas que é muito mais horizontais, enfim. E aí... Logo quando eu comecei, eu tinha muito essa visão, né? De que no meu corporativo, não, ele é meu chefe, ele é não sei o quê, eu tenho que ser sempre formal e tal. E o feedback que os próprios engenheiros já foram me dando no início foi, Ana, não precisa ser tão formal assim, não precisa ser tão, sabe? Tão distante assim, sabe? E isso foi muito bom. Porque aí eu comecei a entender, pô, eu sou ser humano, eu tenho minha forma, eles também são. Então, a primeira desconstrução que eu gostaria de fazer aqui é, não fique achando... Assim como você está estagiário, ele está chefe ou gestor e tudo mais. No fim das contas, todos nós somos os seres humanos. Então, quando você se conectar com alguém, não esquece a posição. Então, primeiro pensa no ser humano que ele é. A partir do dia a dia de vocês, você vai entender, não, ele é meu gestor, vai vir essa atividade e tudo mais. Mas o seu pensamento sempre é pensar como um ser humano. Porque se você entrar com rótulos antes dessa humanidade, você pode chegar com estereótipos e preconceitos que pode criar um distanciamento, que pode criar uma barreira, certo? Então, a primeira dica que eu dou é essa. Assim como você está estagiário, ele está gestor. No fim das contas, todos são humanos. E essa tem que ser a premissa básica no seu relacionamento. Beleza. Então tá, eu entendi que todos são humanos, né? Então eu entendi que, pô, no fim das contas, ok, eles são mais gerentes, são engenheiros, eu respondo a eles, tem uma hierarquia aqui, eu vou entregar isso. Mas todos são humanos. E trazer essa humanidade é muito importante, porque você vai errar e tá tudo bem, como estagiário. O seu gestor vai errar e tá tudo bem. No fim das contas, tá tudo bem, porque vocês são seres humanos, sabe? Então, desconstruir isso é um ponto que foi muito importante pra mim. E aí, galera, vem a segunda dica, que é algo que eu sempre falo no que aprendi na engenharia, e eu não tenho como falar de comunicação assertiva não tem como eu falar de comunicação assertiva sem falar disso, tá? Eu vou responder você, viu, Rai? Cara, a gente precisa deduzir a fórmula de cada pessoa. Então, Rai me perguntou aqui, como delimitar entre a formalidade e a informalidade? Eu acho que, primeira coisa, profissionalismo é uma coisa que vai além de formalidade ou informal. É aquela coisa de eu entender que eu respondo a esse gestor e eu respeito, e ética, transparência, enfim. Acho que profissionalismo é sobre isso, tá? Não tem essas coisas de preferência e tal. Profissionalismo. Agora, sobre formalidade e informalidade, como é que a gente delimita isso?
pra mim, tá exatamente nessa dica que eu vou dar. Deduza a fórmula de cada pessoa. Então, por exemplo, poxa, os meus gestores de estágio, principalmente os engenheiros, eles eram super informais. Então, a formalidade, o excesso de formalidade pra eles criava até um afastamento. Por isso que eles falaram, Ana, não precisa, seja você aí, não tem isso. Então, quem vai dizer o quanto formal e informal, eu acho que é o quanto você conhece a pessoa e também a situação. Obviamente, porra, eu não vou fazer uma apresentação de projeto na informalidade, falando um bocado de gíria, não. Mas, eu vou ser eu ali. Então, se vai ter um sorriso, eu vou fazer esse sorriso. Se vai ter uma piada nisso, eu vou fazer essa piada nisso. Porque eu sou isso. Claro que sempre entendendo qual é o contexto e quem são as pessoas que estão ali. Então, por exemplo, os engenheiros que trabalhavam comigo tinham um pouco mais essa informalidade. Meu gerente já era um pouquinho, já tinha uma outra forma, até pela nacionalidade diferente e tudo mais. Então você tem que ter a curiosidade de conhecer genuinamente as pessoas, cara. Conhecer genuinamente as pessoas. Então, eu fazia questão de conhecer a história dos engenheiros, de saber como foi na época de faculdade, como foi começar aqui e tal. Troca, coisas da vida, né? No momento eu tava aprendendo programação neurolinguística, eu lembro que eu troquei muita ideia com isso. Tem até um engenheiro hoje que ele já saiu, ele não trabalha mais conosco porque ele migrou para hipnose. E ele conheceu a PNL através de mim, se enveredou nesse mundo, amou e acabou encontrando. Por isso que eu falo, não é estar, né? Então naquele momento ele estava gestor, hoje ele já não tá mais, e é isso. Então assim, eu levo minhas relações profissionais muito, né, pensando no que a pessoa é e como é que ela gostaria de estabelecer essa comunicação. Então, os engenheiros é uma coisa mais informal, então você vai ver que nossas trocas de e-mail eram mais leves e tudo mais. Com o gerente, ele já era mais detalhista e tudo mais. Então, você tem que ter essa força de conhecer genuinamente as pessoas e saber qual é a forma, né? Então, vai muito desse desprendimento de conhecer as pessoas. Então, a dica que eu dou é essa. Almoça com a galera, velho. Vai almoçar com eles, né? Troca ideia. E quando for almoçar, não fica só falando do trabalho, né? Entende o que eles gostam de fazer, o que eles leem faz de leitura, o que eles gostam pra se divertir e tal. Alguns, muito provavelmente, como eram meus gestores, vão ter curiosidade também sobre a sua trajetória, o que você gosta de fazer, vai trocar ideia. Isso é bom. Então, assim, eu acho que você tem que conhecer genuinamente as pessoas. E isso vai de uma disposição que você tem mesmo, de parar, de ouvir, de conhecer. Porque quando você entende a forma da pessoa, cara, a tua comunicação vai ser mais assertiva. Porque você vai, por exemplo, tem gestores que são extremamente orientados a dados. Eu não posso ficar, e eu acho que como engenheiros nós não devemos, né? Posso ficar só falando. E tem que sempre levar o dado pra ele e tal. Isso é importante, ele valoriza. Tem outros que não são tão apegados ao detalhe. Que se você resumir ali o ganho, o resultado em uma linha é o que ele quer. Então não precisa você entrar fundo. Tem que entender. Tem outros que vão ser informais, que vão brincar com você, que vão dar piadinha. Tem outros que são mais sérios. Tem outros que não vão ter tanto relacionamento e tal. Então, não é que tem uma fórmula. Tem a fórmula de cada um. E você vai ter que descobrir isso. A partir de se dispor, de conhecer e tal. Por isso que eu gosto de tirar essa questão do rótulo da frente. Engenheiro, estagiário. Não. Eu gosto de ser humano. Por que eu falo isso, galera? Quando eu entrei, eu falo, né? Eu fui muito nessa formalidade. Eu tinha 21 anos e, sei lá, eles tinham... Os engenheiros que trabalham comigo, 27, 28. E eu lembro que um deles até falou, Ana, não precisa essa formalidade não, velho. Tu tem quantos anos? Eu falei 21. Ele, eu tenho tanto. Tipo, a gente é quase da mesma idade. Então, é troca. Então, assim... Tira um pouco, porque aquela pessoa pode ter acabado de virar engenheiro. Às vezes foi até recém-estagiário. Então, tira um pouco esse rótulo, entende ele como ser humano. E aí você vai ver. Vai ter alguns que vão ser assim. Outros não, outros vão ser mais sérios, outros não vão ter que querer proximidade alguma, enfim. E você vai ter que aprender a lidar com isso a partir do entendimento do que ele é. Isso vale, galera, não só pro seu chefe, seu gestor direto. Isso vale pros seus colegas de trabalho, isso vale pra sua família. Meu gestor, ele sempre fala uma coisa comigo que virou mantra, velho. Não trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Você tem que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. E isso você só vai saber se você deduzir a forma de cada pessoa.
Porque aí você vai saber exatamente. Então, eu sou uma pessoa que, eu gosto do detalhe, eu gosto da profundidade, de me aprofundar nos temas. Tem gente que não tá nem afim de ler aqueles e-mails, ele só quer ler uma linha. Então, eu tenho que entregar essa linha pra ele. Ele não quer um relatório, ele quer uma coisa, tem que saber. Beleza? Então, assim, todos são humanos, deduz a forma de cada pessoa. A terceira dica que eu queria dar é o seguinte: quando você começa a deduzir a forma de cada pessoa, você vai também entender o estilo de liderança. Então tem aquele gestor que é mais diretivo, que, por exemplo, no início do estágio, e aí o líder tem um conceito chamado liderança situacional, que você adapta o seu modo de liderança ao que você entende, o nível de maturidade ou de entregas das pessoas. Então, no início do estágio pode ser mais natural, que seja mais diretivo, que seja, sabe, para que você possa pegar ali o que está acontecendo e tal. Mas à medida que for avançando, pode ser que ele já não seja tão diretivo assim, ele vai ser uma coisa mais de coach, ele vai chegar, vai dar atividade, você se vira e depois traz isso. Então, assim, a partir do momento que você entende que todos são humanos, deduz a forma de cada um, como é que ele funciona? Velho, eu tenho, faz parte de mim, eu gosto de entender o outro, eu gosto de estudar o outro, dessa descoberta. Então, você vai entender o estilo de liderança. Tem alguns que são mais autoritários. Isso pode pesar um pouco quando você é um pouquinho... Vou te responder, Kate. Então, você entendeu? Ele é um líder coach, ele é um cara que não deu ali e fica fazendo... Ele é um líder que faz follow-up ou não faz. Você tem que entender isso por quê? Cada um vai ter um estilo de liderança. E você também tem seu estilo. Então, por exemplo, os meus gestores. Cada um vinha com a demanda e tal. Eu sou uma pessoa, velho, da organização, eu sou uma pessoa do follow-up. Então, quando vinha, eu tenho essa atividade de fulano, qual é a prioridade? E aí, botava os três pra se conversar. Vinha cá, tá, beleza, eu vou fazer. Sempre, quando alguém me passa uma atividade, sempre eu vou perguntar de deadline, até quando eu posso entregar isso, como é o meu prazo, enfim. Porque às vezes, pro gestor, não é algo que ele tem essa mania, né, de fazer follow-up, mas eu tenho, então eu quero garantir que eu tô. Então, assim, é isso. O que eu ia te perguntar é isso, essa dica de deduzir a forma de cada pessoa vale para qualquer relacionamento que você tenha, tá? Então, se você é líder, isso aí é uma obrigatoriedade. Existe um talento chamado individualização. Cada pessoa vai ter isso de uma forma, mas já é comprovado nos estudos que os líderes que têm essa questão da individualização acabam sendo mais bem-sucedidos. O treinador do Michael Jordan, ele dava livros para os jogadores. E ele dava livros exatamente voltados aos gostos de cada um. Isso fazia uma baita diferença na performance e tudo mais. Então, assim, quando você dá a forma de cada pessoa, entenda o estilo de liderança. Entendendo o formato, então, por exemplo, o meu gestor de estágio, ele era um cara muito detalhista e as coisas geralmente eram pra agora. Então, assim, eu tinha que saber gerenciar isso. Agora, quando você tem esse estilo, aí cabe a você também... se é um gestor que é mais solto, que não dá deadline e tudo mais, e aí chega na hora e pede, você tem que se policiar. Se você for uma pessoa de deadline, eu preciso saber a data de entrega. Então, você pode perguntar a eles quais são os detalhes. Eu sou uma pessoa detalhista, meu gestor não é tanto. Só que eu, para fazer uma atividade, eu gosto do detalhe para entregar exatamente o que a pessoa quer. Então eu fazia perguntas. Tá, beleza, você quer essa planilha? É assim, é assado? Pronto, eu deixava isso bem amarrado. É meu estilo. Então, o que é que eu faço sempre você deduz a forma de cada pessoa, entender o estilo de liderança. Alguns vão ser mais diretivos, outros autoritários. Espero que você não tenha contato com autoritário, tá? Outros mais coaches e tal. E você também tem que entender seu estilo, porque às vezes vai vir uma demanda do seu gestor que não supre alguma demanda sua de entrega. E você tem que falar, velho, eu preciso saber a deadline. Eu preciso saber se é nesse detalhe que você quer, sabe? Então, beleza. É importante entender esse estilo de liderança. E aí, galera, uma dica que eu vou dar é o seguinte. Por que eu gosto dessa questão de você deduzir, de você ter um bom relacionamento ali? Porque eu lembro que uma das coisas que eu já cheguei falando é que eu priorizo muito o feedback. Então, meu gerente, direto no estágio, ele tinha essa prática de feedback muito forte, o one-to-one, tal, mensal. E aí ele fazia com os engenheiros, depois fazia comigo, porque ele já trazia também os feedbacks dos engenheiros e tal.
Isso pra mim é muito importante. Eu funciono assim. Eu gosto do feedback, mas não é todo gestor que vai ter isso, né? Só que a partir do momento que você cria um relacionamento, você chega e pode pedir isso. Poxa, eu queria ter um momento de feedback e tal. Por quê? Pô, você entendeu a fórmula de cada pessoa. Você entendeu a fórmula de cada pessoa, né? Você entendeu qual é o estilo de liderança. Você precisa criar essa oportunidade. Se já for do estilo do seu gestor, ótimo, que bom, velho. Mas se não tiver, cria essa oportunidade. Você pode deixar muito claro que essa é a forma que pra você vale a pena. E por que eu falo disso? Porque é importante que você, como um estagiário, ouça um feedback, né, como liderado. É importante pro seu crescimento. Eu acho que nessa fase de estágio, o feedback é essencial, porque para muitos de vocês, é a primeira experiência numa indústria, numa fábrica, no escritório, o que seja. Então, é a forma de vocês saberem como evoluir, né? Então, eu entendo o feedback como algo muito, muito importante. E aí, se você não tem isso, eu criaria essa oportunidade. Você pode deixar claro, pô, isso importa pra mim e tal. E eu acho que você... Então, por exemplo, se você for liderado pelo gerente ou por engenheiros, chega pro engenheiro que você... Se não for uma rotina no seu setor, na empresa que você tá, chega pro gerente ou engenheiro que você tem mais proximidade, coleta esse feedback. E mais, é um momento de troca. Então, se você tiver também um feedback, cria esse momento para dar o feedback para as pessoas, né? Às vezes, por isso que eu gosto sempre de humanizar essa relação. Não é porque o cara é o chefão que ele não entende. Às vezes, ele precisa também ouvir o feedback. Pô, vai ser do estagiário? Não sei. Se for um relacionamento mais tranquilo, vai ser de você sim, velho. Porque às vezes é esse feedback que ele precisa pra... Se não for por exemplo, deduziu a fórmula, viu que a pessoa não é tão aberta ao feedback, você vai ter que encontrar esse caminho, né? E mesmo que não seja por você, talvez deixar claro para um engenheiro que, pô, esse ajuste precisa ser feito no sistema e tal. Mas eu sempre fui essa pessoa de criar isso. Por quê? Às vezes a gente pode criar uma alucinação. Ah, o cara tá me pedindo e tá sempre reclamando e tal. Então eu tenho que fazer um check do que é que tá acontecendo, do que é que ele quer. E não tem outra forma no seu diálogo. E aí entra um ponto, galera. Na engenharia, seja no estágio onde for, a gente vai passar por alguns diálogos difíceis. Porque são diálogos que a gente não tá preparado para ouvir, diálogos que o outro não tá preparado para ouvir, mas que a gente tem que se dispor a ter. Porque senão, aí o que muitas vezes eu vejo acontecendo? O estágio não tá legal, você não tá aprendendo, você não tá crescendo. Às vezes o gestor não tem esse zelo, ou nem sabe que não tá tão legal assim, e vai continuar por 2 anos assim, porque não teve a comunicação. Então algumas conversas são doloridas e tal, mas eu carrego comigo uma coisa. Você pode falar qualquer coisa com qualquer pessoa, desde que você saiba como falar. Saiba como falar. Muitas vezes, essa proatividade de dar um feedback vai ter uma repercussão muito boa pra aquilo ali. E pensando muito na sua carreira, velho. Porque não adianta você estar num estágio que você não tá aprendendo, que você não tá crescendo e tudo mais. Então, assim, eu falei o que aqui? Vamos entender que todos somos humanos. Deduzir a forma de cada pessoa. Tenha curiosidade de conhecer as pessoas genuinamente. É um almoço, é uma conversa assim, informal no corredor. Vá ali conhecendo, entendendo como é que, né? É uma troca. Entenda o estilo de liderança de cada um. Entendendo esse estilo, entenda também seu estilo como liderado e faça esses alinhamentos. Tem gestores que já vão ter essa percepção, que já vão ter essa questão de deduzir, e aí já vai ter o approach certinho pra você. Tem outros que não. Então você tem que estar ligado nisso. Peça, crie e aproveite a oportunidade de feedback. Eu acho que não tem como esse processo de estágio não ter feedback, tem que ter. E por fim, galera, a última dica que eu queria dar a vocês é o seguinte, pô, isso que eu falei com vocês aqui é minha forma de criar uma boa comunicação, não só com o meu gestor direto. Ou seja, você não vai usar isso só com o seu gestor de estágio, você pode usar isso para qualquer pessoa. Mas entenda que são princípios. Vocês estão vendo que eu tô dando princípios. Eu não tô dando aqui coisas... tem que ser dessa forma. Não, por quê? Você vai ter que ter essa disposição de conhecer as pessoas genuinamente e tudo mais. Eu tenho entendido cada vez mais que tudo é sobre pessoas e que tudo é sobre conhecer essas pessoas. Então, comunicação não tem outro caminho, velho. Não tem outro caminho. Você pode fazer cursos e mais cursos. Mas no fim das contas, você vai pegar princípios que você vai ter que adaptar para um estilo que cada pessoa tem.
E por isso que esse é o desafio da liderança quando nós temos times de tantas pessoas. Porque cada pessoa ali é um mundo, velho. Então eu tenho que criar, por exemplo, mais de 50 pessoas. Como é que eu comunico com eles? De diferentes formas. No momento que eu tô falando ali, isso aí entra até um pouco da programação neurolinguística. Eu tenho que ativar aqueles que são visuais, eu tenho que ativar aqueles que são sinestésicos, aqueles que são auditivos. Eu tenho que ter um quadro de gestão visual, mas eu também tenho que ter a fala. Enfim, tenho que entrar em diferentes formas para atacar esses diferentes mundos. Por isso, galera, que muitas vezes a comunicação nas nossas universidades, dentro da sala de aula, é tão conturbada. Porque eu, por exemplo, Ana, eu não funciono com uma pessoa falando e um slide na minha frente. Eu odeio isso, velho. Odeio. Eu não funciono nisso. Meu negócio, geralmente, é eu comigo mesma, fazendo ali minhas coisas, viajando. Eu gosto mais de aprender sozinha. Então, cara, o professor tem que criar esse momento pra Ana. E isso não tem, é o mesmo formato. Aí dá o que dá. dá o que dá na minha graduação. Então, assim, não é assim. É a mesma lógica para comunicação. Não é que tem uma fórmula. Tem princípios que você vai usar. Conhecer as pessoas genuinamente, deduzir a forma de cada pessoa, entender o estilo dela de liderança. Mas você vai ter que se dispor a ir lá, a conhecer, a conversar, a deduzir essa forma, né, a entender o estilo. Você vai ter que ir. Não tem uma fórmula com Ana de um jeito, com Maria de outro, e assim vai. E assim, galera, é isso que é o ponto, sabe? Desconstrua, todos somos humanos. Espero que você tenha a sorte de encontrar um gestor que vai focar com você junto no seu desenvolvimento. Mas se não for essa a sua sorte, aprenda que é um aprendizado. Porque não é toda vez que a gente vai encontrar um gestor que é humanizado, um gestor que... Não, é um aprendizado. Agora, eu criaria... Vou agora entrar nesse ponto, né? Gestores mais de difícil acesso, que não criam esse relacionamento, que são autoritários e tal. Eu criaria esse passo. Iria pro meu feedback. Eu iria para o meu feedback. Agora, se nada mudasse, eu não fico. Por quê, velho? Foi como eu falei, gente, uma das coisas mais nocivas que você pode ter são chefes abusivos, chefes que não estão focados no seu desenvolvimento, enfim. Eu acho que se a empresa não trouxer isso, você tem um desafio aí. Que você pode seguir esses princípios, criar seu momento de feedback. Não aconteceu, continua a busca e ir para outro. Porque senão você vai adoecer. E primeiro saúde, segundo família e terceiro trabalho. A Kate fez uma pergunta muito Explorer. Ana, você lidera pessoas muito mais velhas que você? Sim. A galera da minha área é basicamente geração X, né? 90% deles. Quando você começou como efetiva, sentir alguma dificuldade em se comunicar com eles, digo, no sentido deles respeitarem você, confiarem em você apesar da pouca idade? Excelente pergunta. Como era a sua comunicação com eles no início? Foi difícil? Muito boa pergunta, né? Às vezes a gente chega lá, estagiário, às vezes tem que exercer uma atividade e tal, e a galera lá tem 30 anos de empresa, 20 anos de empresa. Galera, eu sempre... Hoje eu consigo escrever pra vocês, e eu fico feliz, mas eu sempre adotei essa forma, sabe? Eu sou uma pessoa muito de observação e tal. E uma coisa que eu sempre carreguei comigo. Os especialistas... Eu tenho um diploma de engenheira, mas os especialistas desses processos são os operadores. Então, quando eu cheguei lá, isso foi muito claro. E eu sempre comuniquei o meu porquê. Por que eu, Ana, estou aqui com vocês? Quero promover a melhor experiência. É o meu porquê. Eu acordo todo dia isso. Eu quero promover a melhor experiência para eles. Eu quero ajudar vocês. Tal. Então, é ir lá junto com eles, na humildade. Então, poxa, vai lá. Vê a atividade, né? Troca uma ideia. Outra coisa, não vai na área só pra solicitar algo a eles. Não, vai na área no momento que eles tomam um cafezinho. Vai na área, bebe uma água com o líder, conversa, troca ideia. Como é que tá a família e tal. Conta um pouquinho de você. Isso aí vai ser incrível. Aí, uma dica. Quando você vai lá, você tem que observar. Meu primeiro momento com eles foi muito de observação, comunicando porque eu tava ali. Não pode ser só aquela coisa de pedir, de exigir, não. Você tem que ir mesmo pra conhecer o time. É isso aí, deduzir a fórmula do time, como é que eles funcionam e tal. Muito na observação, na humildade e mostrar que tá ali pra ajudar. E começa ali a observação. Então, deixa claro, vou ficar aqui anotando o tempo por isso, isso e isso, vou aqui. Pronto. E vai conhecendo as pessoas. Aí, uma sacada que eu tive foi o seguinte.
nesse momento da observação, eu fui entender, tipo assim, o que é que a área tá fraca e que impacta nos resultados deles. E aí eu percebi o seguinte, lá na fábrica, a PR dos operadores entra nos projetos de melhoria. E a área que eu entrei, eles quase não faziam um projeto de melhoria, que é com PDCA e tal. Então, essa foi a sacada que eu tive. Cara, foi muito trabalho no início pra tirar dessa inércia e tal. E eu peguei na mão deles mesmo, velho. Na mão deles mesmo. E aí, a gente saiu de um ano que, sei lá, tinha 3 kits que é o Cortes Improvement Team, né, que a gente tem lá, pra tipo 9, 8 kits. Ou seja, todo mundo da área fez esse projeto. Todo mundo tinha um projeto desse. Ou seja, todo mundo foi bonificado. E aí a associação com a Ana foi muito grande. Então, é esse princípio que eu tenho, melhorar a experiência deles. Então, os projetos de melhoria vai melhorar a experiência deles e vai estar atrelado a um ganho financeiro, que pra eles importa muito também. Então, cara, por que eu não ajudar? Então, assim, dentro desse... Vai lá, conhece genuinamente, vai lá... Eu vou até, inclusive, ressuscitar um stories do que aprendi na engenharia, que me perguntaram isso. Eu vou botar agora lá. Vai lá, conhece genuinamente, sabe? Entende quais são as dificuldades do time, o que é que tá precisando melhorar. E pega uma dificuldade que tem um ganho absurdo, não só pra empresa, mas pra eles também. E pega junto com eles e faz. Você vai ver que isso vai criar um sentimento de... Porra, velho, fulana veio mesmo pra me ajudar. Tá aqui mesmo pra fazer algo pra gente. Então, no fim das contas, é sobre eles, sabe? Então, por isso que eu falo, tem que ir lá, tem que deduzir a forma de cada pessoa, tem que conhecer genuinamente, tem que saber o que é que eles estão buscando. Então, eu fazia a entrevista, né? Pô, o que é que vocês acham que precisa melhorar? O que é que vocês já gostam? E sempre tive essa coisa, assim, de que, principalmente no início, eu não ia lá pra ficar pedindo e tal. Eu ia muito mais pra uma observação e tal, mas muito contato, né? Eles reparam muito, pô, fulano não vem aqui, bom dia, cadê e tal. Então eu tinha um contato próximo mesmo, eu ficava lá com eles, conhecendo, e a família. Hoje, os operadores, eu conheço as esposas, eu sei dos filhos. Aí eu perguntei aí como é que tá, eles sabem da minha família também. Então, isso é muito bacana, isso gera uma reciprocidade muito grande. Então, vá lá, deduza a forma de cada pessoa, conheça genuinamente e entenda, velho, o que é que tá fazendo com que eles não tenham a melhor experiência. Quando você entende o que é que não tá fazendo, dê o seu melhor para que você faça isso. Agora você tem que construir algo que eles vão entender que, tipo assim, ela começou e a gente continua. Que é o que aconteceu. Hoje, eles já chegam com os projetos de melhoria e tal. Então, é realmente inovar. Então, o que é que eu percebi? Os projetos de melhoria eram muito soltos, eles não sabiam o PDCA e tal. Então, treinamento, criei um caderno do PDCA, tipo, seguindo o PDCA e já eles escrevendo para poder já criar. Então, tive a ideia, onde é que coloca, o brainstorm coloca aqui, papapá, um caderno de kit. E as coisas foram acontecendo, eles foram se motivando, né? Então, é realmente entender o que é que eles estão mais... O que é que não tá dando massa. Vai lá. E aí, geralmente vai ser algo que é associado ao dia a dia deles. Algo que não tá acontecendo, que tá sempre atrapalhando. E alguns, inclusive, vai estar relacionado a PR, enfim. Então, entende isso. Conhecer genuinamente as pessoas, deduzir a forma de cada um. Estar lá com eles, estar lá por eles, deixar isso muito claro, deixar muito claro os seus porquês de estar ali. Ter esse conhecer genuinamente as pessoas. E aí entender, cara, eu tô aqui pra melhorar a experiência de vocês. O que é que não tá sendo... Por que aqui não é a melhor experiência? Entendeu isso, velho? Cola com eles. Você vai ver que eles vão entender isso, né? E muita humildade, galera. Muita humildade mesmo. Muita humildade mesmo. Às vezes tem algumas pessoas que... Por isso que eu não gosto dessa coisa de sou engenheiro. Eu sou engenheiro. Eu não me identifico com rótulo. No fim das contas, eu sou ser humano, eles são seres humanos. Eles são operadores, eles não são operadores. Porque tem gente que se identifica com esse rótulo e aí chega lá, queixinho pra cima, tal. Não é assim. Na verdade, onde eu trabalho, a gente trabalha com a liderança humanizada. Então, é o ser humano em primeiro lugar. É uma outra pegada. E eu espero que vocês possam se conectar com isso, porque faz muita diferença. Muita mesmo. Beleza, galera? Tem mais alguma pergunta aí? Foi muito legal essa live. Eu acho, inclusive, que essa última pergunta vale
vale uma masterclass aqui, porque já me perguntaram lá no que aprendi na engenharia e foi muito bom aqui. Eu posso falar ainda mais disso. Beleza? Tamo junto. E assim, galera, deu sábado, 10 horas, tá de bobeira em casa, só vir aqui pro Instagram, tô aqui, a gente vai trocar uma ideia. Fica salvo, fica também depois do YouTube, beleza? E assim, eu vou fazer um convite a vocês que estão aqui assistindo. Amanhã, 20 horas, a gente tem um encontro com a Larissa Guimarães. Não sei quem participou da primeira masterclass com ela. Foi muito bom. E a gente vai falar amanhã sobre Indústria 4.0. Ela trabalha na indústria de manufatura, foi promovida para os Estados Unidos e ela trabalha exatamente sobre isso. Então, tá valendo mesmo esse encontro. Vai lá e se inscreve no link, porque vai ser muito bom. A Vicky tá dando a ideia de eu fazer um vídeo no YouTube com esse tema. Boa sugestão, velho. Muito bom mesmo. Pode deixar, velho. Inclusive, amanhã é dia de gravar vídeo no YouTube e eu tô fazendo exatamente assim. Abrindo perguntas e tô levando pra lá. Vou começar a abrir mais perguntas aqui no Estagiário de Engenharia pra gente trocar mais. Beleza, galera? Gratidão aí pela presença de vocês. Um excelente sábado, um bom final de semana. E eu espero vê-los amanhã. Tamo junto. E quem for Explorer é hoje à noite, viu? 20 horas. Valeu. Fui. Tchau.